Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março. Descoberto em Esteio um asilo clandestino que não tinha a menor condição de receber os idosos. Esse é o primeiro destaque com Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Oi, André, bom dia para ti e para todo mundo que nos acompanha. Quem teria coragem de deixar idosos nessa situação? Muita sujeira, roupa espalhada, colchões em péssimas condições. Pois isso acontecia e 7 pessoas estavam nessa situação lá em Esteio. Daqui a pouco eu volto com os detalhes dessa operação da polícia que interditou o que era para ser um lar de idosos. Até já, Lucas, 11h36, e você participa aqui com a gente pela hashtag SBT Rio Grande. Pode enviar uma foto, um vídeo mostrando o problema do seu bairro. Envie pra gente e a gente vai atrás das respostas. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço. Volta logo depois do intervalo e já está no ar. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora faltando 20 minutos para o meio-dia. Prestem atenção nessa super novidade que a doutora Isadora da Sorri Fácil tem para vocês. Boa tarde, olha essa novidade, alinhador invisível da Sorri Fácil. Conheça o Sorri Fácil Online. Você já ouviu falar sobre os alinhadores invisíveis? Eu sou a doutora Isadora Kozlovski e vim aqui hoje para lhe contar que estamos lançando o Sorri Fácil Online, alinhador invisível próprio da rede Sorri Fácil. Eles são ideais para quem busca um sorriso único e alinhado e quer um tratamento confortável, ágil e discreto. O alinhador pode ser removido para alimentação e higiene e o melhor, pode ser até 40% mais rápido que o aparelho convencional. Por isso, deixo aqui um convite especial. A Sorri Fácil estará esperando você. Venha conhecer os alinhadores invisíveis Sorri Fácil Aligner e tenha um sorriso alinhado de forma fácil e confortável. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. Vamos até a redação. Destaque de hoje com o Glauco Paz. Oi, Glauco, bom dia. É a imagem de homens que atacam o comércio. Aonde que acontece isso, Glauco? Na região central do estado, num dos bairros mais populosos, por sinal, deste município, que é Santa Maria. Uma maneira truculenta, cruel, eles não respeitam comerciantes, consumidores e nem crianças. Nós temos imagens de flagrantes desta quadrilha que agora foi pega pela polícia. Menos mal, essa é a boa informação, André. Foi pega, mas aí por quanto tempo ficam presos? Essa é a outra dúvida, Glauco. Em seguida a gente volta a falar sobre esses criminosos invadindo mercados em Santa Maria. E atenção, mistério na Serra Gaúcha. Um médico foi morto a tiros em Caxias do Sul. É o destaque com o Guilherme Fadanelli. Oi, Guilherme, bom dia. O que se sabe até agora sobre esse crime, hein, Fadanelli? Oi, André, bom dia. Um crime que está instigando a polícia aqui de Caxias do Sul, isso porque, segundo familiares do médico, ele vinha recebendo ameaças de morte desde o início do ano. Esse crime que chocou a família foi em frente à mulher e os filhos. Daqui a pouquinho eu volto para dar mais detalhes sobre esse caso. Até já, obrigado, Fadanelli. Portanto, médico que foi morto em Caxias do Sul. Agora o nosso assunto é sobre os ônibus aqui em Porto Alegre, porque a frota de ônibus da capital aumentou a demanda de coletivos a partir de hoje. Será que isto diminuiu o tempo de espera dos passageiros nas paradas de ônibus? Esse é o destaque com Guilherme Roquette. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Eu já conversei com alguns passageiros aqui, eu já tenho essa resposta, mas eu ainda não vou contar agora não, André. Eu vou contar daqui a pouquinho mais, mas antes eu vou te dizer o seguinte, ó. Porto Alegre já chegou a 61% da frota circulando agora em relação ao período pré-pandemia. É porque a prefeitura mandou aumentar o número de ônibus circulando para reduzir o intervalo entre as viagens. Por isso a gente veio até aqui o Terminal Triângulo, onde esse aqui, ó, o T10, é uma das linhas em que está com mais ônibus circulando. A gente vai ouvir as pessoas daqui a pouquinho ainda, André. E o número de ônibus circulando diminuiu praticamente proporcional ao número de passageiros, segundo a alegação, dos empresários. A redução é de quase a metade desde o período de antes da pandemia. Mas tudo isso a gente vai contar daqui a pouco e outras informações a respeito do transporte público aqui em Porto Alegre. Em seguida com Guilherme Roquette, 11 horas 44 minutos. Olha só esse flagrante que vem da região sul do estado. Ladrões pulando o portão de uma residência para pegar cadeira. É isso mesmo, Glauco?
Olha, André, é isso mesmo. Infelizmente é isso mesmo. Eles roubam até cadeira. Ah, mas aquela cadeira refinada? Tá vendo aí? Cadeira de praia. Não creio. Exatamente. Isso aconteceu no bairro Bagé, no bairro Elizabeth, em Bagé. Olha, cuidado, ó. É. Todo cheio de cuidado para não fazer barulho, hein? Que barbaridade. Repetindo, então, aconteceu no bairro Elizabeth, em Bagé. Você vê aí nas imagens, né? Você já estava narrando pra gente, e muito bem, né, André? Eles chegando pé por pé, para ninguém ouvir barulho algum, e eles entram, pulam pelo portão, vão lá e roubam as cadeiras. Olha, o saldo disso aí foi o seguinte: 4 cadeiras de praia que estavam na garagem foram furtadas, tá? E isso aconteceu na madrugada da última quinta-feira. Agora, eu tô lembrando que esses dias a gente mostrou um rapaz roubando semáforo de pedestres, né? Então eu cheguei à conclusão que eles querem furtar, querem roubar, não interessa. O que for eles roubam ou furtam. Teve uma cadeira, não sei se era de praia, da casa de uma senhora, lembram? Também a gente mostrou, já faz, acho que um meio ano isso, a mesma situação, pulando muro, roubando uma cadeira. E eu acho, Glauco, que é pegar para trocar ali na esquina, né? Ah, só pode, né? Só pode trocar por droga, coisa assim, né? Consumidor, realmente, porque não tem muita explicação, né? Uma cadeira dessa também não é lá tão cara, né? Não tem cabimento. Não, e assim, ó, a casa bem fechada, bem fechada. Quer dizer, com câmera de segurança, toda fechada, quer dizer, quem imagina que possa alguém entrar para roubar alguma coisa ali de dentro? Mesmo assim, não adianta. A criminalidade vê a oportunidade e entra, e a cadeira cai ali, ó, vai passar por cima e buf, no chão. Foram 4 que eles levaram, né, Glauco? 4 cadeiras. Tinha um do lado de fora, só pegando o produto do furto. Pois é, desrespeito total. Câmera de segurança, muro, e mesmo assim, os criminosos invadem e ficam roubando. Nesse caso, 4 cadeiras de praia. 11h46, atenção para esta notícia. Atenção para estas imagens. Dá uma olhadinha. A gente vai mostrar aí, tá? Observem, sujeira, né? Roupa jogada no canto. A gente vê um quarto aí também numa condição muito precária, um aspecto de sujeira. Olha o estado daquele colchão ali, tá? Em seguida eu vou dizer onde é que é. Em seguida eu falo, tá? Vou analisando as imagens ali, um chuveiro também, a gente vê que uma condição não muito, nenhuma grade daquelas para se agarrar em caso de, né, para não escorregar, que a gente não consegue observar nessa foto aí do banheiro. Olha o que deve ser uma mistura de cozinha, mas o que é isso? O que é isto? Olha ali o liquidificador, ali o copo do liquidificador imundo, um aspecto de sujeira. E o carro da Polícia Civil. Por quê? Isto era num lar de idosos, em Esteio. Vocês podem acreditar numa coisa dessas? É inacreditável, mas isso aconteceu. Uma operação da Polícia Civil em Esteio, junto com a Vigilância Sanitária, fiscalizou casas geriátricas sem licença nenhuma para funcionamento. Ou seja, não é nem casa geriátrica, não é nem lar de idosos. Pelo que a gente vê, é um depósito. Tal a situação grave de sujeira, de desrespeito. O colega Lucas Abate está no Palácio da Polícia aqui em Porto Alegre e traz para a gente detalhes dessa operação, não é mesmo, Lucas? E André, só vou falar uma coisa aqui, sorte que a televisão não tem cheiro, porque o relato dos policiais que estiveram lá da Vigilância Sanitária é que toda essa situação, toda essa sujeira que a gente consegue ver nas imagens, tinha um cheiro muito forte, horrível. Também tamanha era a falta de higiene que 7 idosos eram submetidos em um lar de Esteio. Como é que a polícia chegou nesse local? Durante o final de semana, os agentes foram fiscalizar vários locais que se tinha denúncia de maus tratos contra idosos, 9 locais ao todo. E nesse não havia alvará, licença, condições higiênicas, não tinha nenhuma condição de receber idosos. Mas 7 pessoas estavam nesse local, 7 idosos estavam nessas condições terríveis. Só um bastidor, André, para o pessoal que está em casa saber como é que era, mais ou menos ter uma noção. Hoje pela manhã, nossa equipe da SBT, o Cristiano Mazzoni, fomos até o local para fazer imagens da frente, essas imagens que vocês conseguem ver do lado de fora. E um vizinho perguntou pra gente o que aconteceu ali naquela casa. E eu disse, olha, durante o final de semana a polícia interditou um lar de idosos. E ele,
mas tinha um lar ali, eu nunca vi ninguém. Ou seja, André, além de toda essa situação, os idosos pouco acesso à rua tinham. Eles ficavam praticamente presos dentro dessa casa, limitados a um pátio pequeno nos fundos e muito sujo, André. Só pra gente, é uma casa, tem cor roxa na frente, mas tem uma outra imagem quando aparece o carro da polícia, só pra gente localizar. É essa casa roxa, né? Para aí a imagem. O carro casa roxa. Tá, e aparece o carro da polícia, mas as casas que aparecem, eu acho que elas não têm a ver com essa... Acho que fica na frente, é isso? Ou é essa mais aos fundos aqui? A que vale é a casa roxa, correto? É a casa roxa. A casa roxa, André, tá. Isso. Essa atrás do carro, as casas atrás do carro da polícia não tem nada a ver com o asilo. Só pra gente deixar bem claro isso. Em Esteio, e olha o que disse o Lucas. Um vizinho perguntou o que aconteceu porque viu o carro da polícia. Ou seja, ele nunca deve ter visto idosos do lado de fora do pátio tomando um sol, pegando um sol, né? Quer dizer, é isso que fica evidenciado, apesar de ter uma cadeira vazia ali na frente, mas nem espaço para isso tinha, hein? E ainda tem uma placa de vende, é isso? Uma placa de vende ainda, Lucas? Isso, André, até porque a dona proprietária desse, vamos chamar de asilo, porque tecnicamente não é, André, mas a proprietária desse local vinha se mudando constantemente. Segundo a polícia, tem idoso que está com ela há 5 anos já, sendo cuidado, sendo monitorado por ela, e que ela já se mudou algumas vezes e acaba levando esses idosos juntos. E essa casa também estava à venda, era a última moradia dela, ela estava há cerca de 2 anos no local e pretendia sair dali também. André, vou repetir a informação, 7 idosos, 7 pessoas eram mantidas nessas condições muito precárias, como nos conta a delegada Luciane Bertoletti. O cenário é o pior possível, né? É falta de higiene, falta de condições de saúde ali para aqueles 7 idosos que estavam no local. Cheiro muito forte de urina, de fezes, era esse cenário. 11 horas e 51 minutos para quem está chegando, 11h51, coloca a sirene, isso é caso de polícia, isso é desumano, pelo menos 7 idosos trancafiados aí dentro. Não dá para dizer que é um lar de idoso, porque tecnicamente, oficialmente, como disse o Lucas, não era nem oficializado, ou seja, idosos mantidos em péssimas condições, pessoas até 5 anos já com ela. E aí eu pergunto, será que não recebiam a visita, não, de familiares que olhavam essas condições aí? Não? Será que não? Ou era um alívio poder, que cuide e dane-se, né? Pessoas há pelo menos 5 anos. Esse é não dá para chamar de lar de idosos, é um depósito, só dizendo assim, né? De pessoas aqui em Esteio. Se passava como lar de idosos, pois foi interditado, os vizinhos nem sabiam que ali tinha idosos ali dentro. Isso aconteceu em Esteio, na região metropolitana, nesta operação da Polícia Civil, Glauco. Não, só para lembrar que esse tipo de atividade, ele tem, olha, uma fiscalização rigorosa e não é para menos. Trata com vidas humanas, pessoas que têm necessidades muitas vezes muito peculiares. Então é preciso uma série de controles sanitários, tem que ter atendimento, olha, 24 horas, há um número mínimo para cada atendente. Quer dizer, é uma coisa bem complicada para se estabelecer um negócio como esse aí. Tanto que é caro, né? Quem teve ou conhece alguém que tem parentes em clínicas geriátricas sabe o quanto é caro. Então isso aí é uma agressão, é um depósito, André. Psicológico, atendimento psicológico, saúde, fisioterapia, né? Quer dizer, é uma série de cuidados para ter oficialmente uma casa de geriatria, um asilo, enfim, né? Mas neste caso, era, como disse o Glauco, um depósito de pessoas. Tanto é que era tão escondido, pelo visto, é assim que a gente pode concluir, que nem os vizinhos sabiam que tinha idosos ali, para vocês terem uma ideia. E aí o que disse a delegada pro Lucas, o cheiro, o péssimo cheiro dentro desta residência aí, Lucas. E repara que nas imagens que a gente fez do lado de fora, tem a casa roxa, tem um portãozinho do lado, que seria tipo um segundo portão. Ele chega a estar encoberto por uma chapa de ferro, parece uma chapa de aço ali, que acaba cobrindo também, impedindo que as pessoas que estivessem fora, passando pela rua, até porque é uma região bastante movimentada, vissem a sujeira que estava do lado de dentro. Tá, mas aí e André, eu fiquei curioso. Daqui a pouco até eu vou voltar com mais informações desse caso, mas eu vou deixar também uma informação aqui que em seguida a gente pode trazer mais detalhes. Mas você perguntou antes,
As famílias sabiam sim, estavam conscientes dessa situação, iam no local e mesmo assim deixavam os idosos lá. É mais uma agressão. agressão. Eu posso trazer mais informações sobre isso e até dizer, André, o que pode acontecer com esses familiares. É bom saber. E saber o que... quem foi responsabilizado depois dessa operação. Tá aqui o muro fechado, escondido, né, para disfarçar o local. Daqui a pouco a gente traz outras informações. 11h54 e atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal interceptou um comboio com uma carga milionária de bebidas aqui no estado. Somente uma das garrafas custava mais de R$8 mil. Veja agora no Giro de Notícias. 4 carros carregados com vinhos finos importados ilegalmente do Uruguai. Os motoristas, todos de São Paulo, confessaram que chegam em Porto Alegre de avião, alugam carros e seguem até Rivera para comprar os vinhos. A apreensão da carga com 500 garrafas aconteceu em Dom Pedrito e está avaliada em mais de R$1 milhão. Já passava muito a cota. As garrafas mais baratas, inclusive, custavam R$1.000 cada uma, mais baratas. Um homem foi preso pela 7ª vez, transportando aves silvestres em péssimas condições dentro do porta-malas do carro. A abordagem aconteceu na BR-392. O motorista levava 108 aves de Pelotas para Rio Grande. Olha o que tem debaixo do banco deste carro. Dinheiro, muito dinheiro. 5 milhões de pesos argentinos sem procedência comprovada. A quantia equivalente a mais de R$160 mil. O motorista do carro foi preso em flagrante na BR-472 em São Borja. Carga recuperada, televisores, celulares eletrônicos e roupas. Tudo tinha sido furtado de um depósito em Triunfo, no dia 22 de março. No final de semana, os objetos foram localizados pela polícia dentro desta casa em Teutônia. Ainda foi apreendido um carro. A polícia agora quer descobrir os envolvidos no assalto. Hein, Glauco? Meu amigo Glauco Paza diria que aquele rapaz argentino do carro ali com dinheiro, ele disse que ele tinha dinheiro no banco, hein? No banco. Hein? Sim. Tinha mesmo, né? Tá certo, tá? No Dinheiro banco no banco. do carro. 11h56 e atenção. Em seguida a gente vai falar sobre um gravíssimo acidente, Glauco, nesta madrugada, tá? Lá na região de Rio Pardo. 6 pessoas morreram nesse acidente. 6 pessoas, 4 militares, jovens militares. Envolvendo 4 veículos, tá? 4 veículos. O grupamento de São Gabriel. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações, mais detalhes, porque só agora, por volta de 10 horas, é que meia pista foi liberada. São 4 militares que morreram, mais a passageira de um carro e o motorista desta van ali, ó. É uma van, acho que é do próprio Exército. Daqui a pouco a gente vai contar detalhes. E teve um outro acidente que 3 pessoas morreram, ou seja, em 2 acidentes, 9 mortos no final de semana. Em seguida, a gente traz outras informações. 11h57 e atenção, mudança no transporte público de Porto Alegre. É que a Prefeitura prometeu aumentar hoje a quantidade de ônibus circulando em algumas linhas. Também há ônibus rodando sem cobrador. Lembrando que no período pré-pandemia, né, nós tínhamos um número grande de linhas e um número grande também de passageiros. Foi diminuindo o número de passageiros, consequentemente, devido, né, à redução, aliás, foi uma redução quase da metade, os ônibus também diminuíram a circulação. E agora começa-se essa retomada. Mas quem sabe tudo e vai dar os detalhes pra gente é o Guilherme Roquette, não é mesmo, Gui? Pois então, André, vou te dar a notícia mais quente aqui que a gente apurou quando já estava no caminho vindo para cá, para o Terminal Triângulo, de onde a gente fala agora. 61% da frota já está circulando, ou seja, daquela quantidade de ônibus que tinha lá em 2019, por exemplo, antes, no início da pandemia, 61% já está circulando. E a gente vai caminhar agora aqui um pouquinho no Terminal Triângulo, André, justamente para dizer o seguinte, ó, que tem 23 linhas a partir de hoje já circulando sem cobrador. Então, das 244, a gente já está hoje com 42 linhas no total. Então essas 23 entraram sem cobrador, começaram hoje. Repete. Olha só, são 244 linhas então circulando em toda a capital. Dessas aí, 42 estão operando sem cobrador. E dessas 42, 23 começaram a operar hoje sem cobrador. Então essa é uma das informações que a gente tem aqui para essa segunda-feira. A outra informação é com relação ao tempo dos ônibus. Então a gente está vendo o seguinte aqui, ó.
No Terminal Triângulo, a gente tem muitos ônibus das linhas transversais e a gente tem algumas situações pontuais aí. Eu vou começar falando, André, dos ônibus da Zona Leste, 3944, 3945, todas essas linhas aí receberam reforço. Na Zona Sul, a gente também tem reforço aí na linha R10, que volta a funcionar a partir de agora, lá na Cavalhada, e também tem um aumento nas linhas, nos ônibus da linha 171, lá da Ponta Grossa. Outra linha que teve aumento é a Glória, Azenha, Cascatinha e também a linha Varejão Lamy. A Varejão Lamy, inclusive, pode receber tantos passageiros quanto recebia antes. Agora, tem um outro detalhe, André, que está aqui na linha do T10. A Prefeitura prometeu aumentar a quantidade de ônibus circulando e reduzir, inclusive, o intervalo desses ônibus. Chegou um T10 enquanto a gente estava aqui por volta das 11h30 da manhã. Deixa eu conversar com essa senhora, tudo bom? Quanto tempo está demorando o T10 hoje? Olha, moça, eu não sei te dizer muito bem quanto tempo está demorando, porque eu cheguei há pouco aqui, mas parece que só tem meio-dia 18. Diminuiu um pouco hoje por causa desse aumento que a gente está noticiando. Mas que bom que já tem uma testemunha, então, aqui de que reduziu. Deixa eu perguntar para essa outra moça que já percebeu uma redução aí no tempo de intervalo do T10, como é que tá? Não sei, é a primeira vez que eu vou pegar ele. Na internet estava dizendo que tinha meio-dia 18, mas o antes era 11h38, então uma espera bem grande. Que não vai demorar muito. Então eu já vou dar uma notícia. Qual que é o teu nome? Bruna, eu vou te dizer o seguinte, ó, depois do horário de pico, depois das 9, ele passa para, vamos ver aqui, ó, 25 minutos de intervalo e antes das 9, 19 minutos. Então tem que vir um pouquinho antes para parar. Gente, obrigado, meninas. Obrigado. Boa viagem para vocês. Então, o T10 é essa linha que a Prefeitura reforçou a quantidade de ônibus para reduzir esses horários, como eu disse para a Bruna agora ali, ó. 25 minutos no horário depois das 9 da manhã, até de tarde, e naquele horário de pico da manhã, o intervalo é de 19 minutos. Mas a gente chegou aqui, tinha gente esperando o T10 e ele chegou 11h32 pontualmente aqui no Terminal Triângulo. E eu conversei com as pessoas que estavam esperando, uma delas estava há mais de meia hora, inclusive, já aguardando. Vamos ver. No aplicativo tá 11h49, 11h39. A Prefeitura prometia reduzir o tempo do T10 hoje. Tu achou que reduziu ou não? Não. A princípio não. Quanto tempo ficou esperando aqui o T10? Mais ou menos uma meia hora. Isso. A Prefeitura prometia reduzir um pouco o tempo, mas tu acha que melhorou ou não? Acho que não, acho que tá a mesma coisa. Muito bem, meio-dia e 1 minuto. Meio-dia e 1 minuto, SBT Rio Grande falando sobre a circulação de ônibus em Porto Alegre. A promessa é de que aos poucos vá se retomando o mesmo número de circulação de ônibus que se tinha lá no início da pandemia. Hoje nós chegamos aí cerca de 70% ou 61%, não é mesmo, Guilherme? Cerca de 61% Isso, do que 61%. circulava. 61% do que circulava antes da pandemia. E aos poucos, portanto, os ônibus começam a aumentar o número de linhas, consequentemente diminuindo o tempo de espera nos pontos de ônibus. Mas daqui a pouco o Guilherme Roquete volta com outras informações sobre a circulação de ônibus na capital gaúcha, que completou no sábado 250 anos, meio-dia e 2 minutos. E atenção para esse flagrante. Câmeras de segurança mostram um acidente. O motorista da moto foi arremessado, gente, em uma das principais avenidas de Canoas. Olha a batida, olha a batida. Tem uma senhora que se apavora ali, inclusive, Glau. A criança que estava com essa senhora aí simplesmente deu no pé, se apavorou de uma tal forma, puxou aquela senhora, porque o cenário realmente é desesperador, né? Olha o choque, isso segundo a vítima, ou seja, o motociclista, esse que estava conduzindo a moto, segundo ele, não houve um culpado, tá? Não houve um culpado. Isso porque, conforme este motociclista, acidentes ali naquela região, naquela esquina ali, são frequentes. Nossa. Tanto que os moradores já pediram para a prefeitura a instalação de uma sinaleira, mas até agora nada, não foi instalado qualquer equipamento ali naquele local. Essa esquina aí fica entre as ruas Alexandre de Gusmão e Cezefredo Azambuja, em Canoas. Agora a informação boa, se é que dá para dizer assim, tá? Este motorista desse veículo branco que estava fazendo a conversão, depois do acidente, ficou no local prestando atendimento, ficou o tempo todo ao lado do motociclista, que foi conduzido para atendimento e agora passa bem. É claro que o susto ficou. Aliás, nós temos um depoimento dele, nos contando mais sobre este acidente aí, a imagem é impressionante. Vamos ouvir. Eu estava em 30, 36 km por hora no máximo, e aí quando eu fui passar por ele, ele arrancou, e aí foi uma colisão frontal, né? Eu bati de frente, a minha moto bateu de frente no carro dele, o airbag dele estourou,
eu fui arremessado a uns 5 metros de distância. Parece que eu me quebrei todo, mas graças a Deus, né? Se fosse por Deus, eu teria me quebrado, mas eu só tomei 4 pontos no dedo. E o próprio motorista foi o meu primeiro socorro, né? Ele desceu do veículo, já foi me ajudar, disse que era socorrista, ficou comigo o tempo todo, foi super prestativo. O cara bate ainda num socorrista, olha só. Ainda bem que ele foi imediatamente receber o atendimento. Anjo da guarda. Agora eu digo uma coisa, Glauco. Coloque naquela imagem, quem está em casa nos acompanhando, agora 12h05, isso, 12h05, 12h04 agora, 12h04. Estamos mostrando aí um acidente que aconteceu em Canoas, aqui na região metropolitana. E eu sempre gosto, Glauco, da gente fazer uma análise, porque serve para todos nós, nos dias de hoje, o trânsito do jeito que está. Para aí um pouquinho a imagem. Para só um pouquinho a imagem. Deixa eu só me certificar aqui num outro monitor, porque é o seguinte, e aí não independe se quem tem ou não tem razão, tá? A gente está olhando a lei de trânsito. Olha só, essa faixa contínua, Glauco, tem uma faixa contínua aqui, correto? Tem uma faixa contínua, é isso? Não, espera aí, gente, ela é pontilhada, mas chega aqui, ela é contínua, ela é maior. Deixa a imagem rolar, vocês vão ver. Aqui ela é maior. Tá? Aqui ela é maior a faixa, ó. Ela não é aquelas contínuas de... Ela é contínua aqui para trás, perdão. Ela é pontilhada, pontilhada, tracejada até aqui, mas aqui ela já é contínua. Pelo menos é o que a gente consegue observar na imagem. Sendo contínua, tu não pode passar por cima dela. Se a gente observar isso em qualquer rodovia, você tem que sempre observar se a linha é contínua ou não. Você só pode, por exemplo, ingressar numa rodovia se ela tiver linha tracejada, certo? Se ela tiver linha contínua, você tem que entrar no fluxo e aguardar a oportunidade para fazer o retorno. Nesse caso aqui, tinha sim uma faixa de segurança, certo? Agora, a prioridade em tese seria do motoqueiro. Um outro detalhe, deixa eu botar de longe um pouquinho essa imagem aqui, deixa eu ver de longe. Porque me parece que nesse trecho ela é maior. Olha aqui, ó. Elas são curtinhas aqui, ó. E aqui ela é maior. Eu acho que aqui era contínua. Eu acho que não poderia dobrar à esquerda. Se pudesse mesmo assim, a preferência seria do motoqueiro aguardar que ele, então, pudesse dobrar, fazer a conversão. Que bom que não aconteceu nada de mais grave, mas poderia ter acontecido. É que, às vezes, são pequenos detalhes, Glauco. Pequenas regras que a gente se descuida, né? E no momento de desatenção ou de o sol que vem de frente atrapalha a visão do motorista e as coisas acontecem. Agora, olha a volta que deu este motoqueiro, poderia ter sido muito grave, Glauco. Tudo depende da forma como cai no chão. Poderia ter uma consequência terrível, até a questão da coluna ali, né, André? Mas olha... O anjo, eu repito, é o anjo da guarda que estava de plantão também, viu? E que bom que se acertaram logo, ele foi atendido, que bom que não foi nada grave. Agora, é isso, e é aquele momento, né, Glauco? Acontece um acidente, a solidariedade, a chamada empatia, né, que todos colaborem, ninguém escolhe passar ou sofrer um acidente, também não adianta a gente ficar, no momento de um acidente, ficar naquele instante, primeiro a questão de saúde e depois se resolve o resto. Agora, às vezes são pequenos detalhes que evitam tragédias. 12h07, agora atenção para esta história. Após ser abandonado, um cãozinho foi adotado pela Brigada Militar. Ele virou um mascote. Sabe como é que é o nome dele? É o Recruta, né? Recruta é o nome dele. Virou um mascote da PM de Farroupilha. E quem conta pra gente essa história é o Guilherme Fadanelli, né, Gui? Pois é, André, olha que história bacana. Esse cãozinho que a gente está vendo nas imagens, que não para quieto um minuto, afinal é um filhote, né? Ele chegou até o quartel do 36º Batalhão da Polícia Militar lá de Farroupilha, seguindo uma viatura. E aí, André, quando ele chegou no batalhão, os policiais viram que ele tinha pulgas, tinha ferimentos, sarna, enfim... cão de rua que estava cheio de problemas. Aí o que os policiais fizeram? Encaminharam para a prefeitura, para a proteção animal, onde esse filhote recebeu todos os cuidados e ficou assim como a gente está vendo agora nessas imagens, cheio de saúde e agora virou então um mascote lá do 36º Batalhão da Brigada Militar. Ele ganhou, André, até eu vou dar uma olhada aqui no nome exato para não errar, viu? Mas ele ganhou um acessório que é chamado de insígnia. Parece até um uniforme, né? Mas ele ganhou a insígnia
da Brigada Militar lá do batalhão, então ele já está incorporado agora para participar das ocorrências lá de Farroupilha. Não, e ele fica postado ali, tem uma foto dele na janela como um guardião, né? A postura de um cão policial, não é verdade? Hein? Exatamente, Olha, tem postura de policial, já incorporou, né? É Recruta o nome dele, é isso? É recruta, foi apelidado de recruta pelos policiais. Olha, esperto do jeito que é esse cãozinho aí, coloca ele num treinamento, né? Num treinamento específico, tá aí um bom cão policial que pode ajudar e muito esse batalhão aí. Que legal, que bonito. E vai ganhar cachorro, corpo, né, André? Vai crescer ainda bastante. Ah, sim. Tem o quê? Qual é a idade? Tem 1 ano? Talvez nem isso. Ele tem meses, não sabe exatamente qual é o tempo, mas são meses ainda. É um cão filhotinho. Então, que crueldade que fazem também, né, olha André? só. Olha aqui, ó, ele com a insígnia ali, ó, com a capa, e olha a postura do rapaz, hein? Não é? Esse é o recruta. Glauco, falou dessa questão da crueldade aqui na Serra, não sei aí na região de Porto Alegre, mas aqui na Serra, ali por dezembro, janeiro, o pessoal começa a tirar férias, Glauco, e é muito comum a gente encontrar os cachorros, tanto filhotes quanto mais velhos, pelas estradas do interior aqui da Serra. Eles são largados no interior e as famílias acabam indo tirar suas férias para não ter onde deixar. Mas eu vou te dizer, Fadanelli e André, se as pessoas abandonam idosos em lares sem condições, que a gente viu há pouco e vai voltar a ver, por que não abandonariam? A crueldade humana, ela não tem limite. Agora, como tem câmeras, a gente não enxerga mais muita coisa, que também eles mudam o local de descarte, né? Mas se via tempos atrás, para freeway, né? Para o pessoal indo para a praia, queria aproveitar o sol na praia, mas não queria levar o cãozinho, aí parava na beira da rodovia e largava cão, gato e tudo mais. A que ponto que se chega? Obrigado, Guilherme Fadanelli. Tá aí, ó, o recruta. Sucesso pro recruta, que agora, então, é um policial da BM. 12:11 minutos. Nas últimas horas, pelo menos 9 pessoas morreram em 2 acidentes de trânsito aqui no estado. O mais grave, esse que nós mostramos aí, aconteceu em Rio Pardo. O Guilherme Roquete tem informações desses acidentes, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. Esse acidente, olha, bastante grave. Inclusive, eu acordei com essa notícia aí. A gente fica até assustado quando a gente acorda e já escuta a notícia de morte e de acidente de trânsito. Esse acidente grave aí, ele aconteceu então na BR-290, lá na região de Rio Pardo. Ele envolveu 4 veículos. Foram uma carreta, um ônibus, um micro-ônibus e mais um carro que acabou se envolvendo nesse acidente. 6 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. Entre os mortos, 5 deles estavam dentro de um ônibus. A gente também tem a notícia de que 4 entre todos os mortos desse acidente, eles estavam, eles eram militares do Exército, eles estavam indo lá para São Gabriel e esses jovens também acabaram sendo vítima nesse acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta, né, o caminhão que carregava madeira, ele acabou batendo de frente com o ônibus, não o micro-ônibus, o ônibus, o maior. Não se sabe ainda, André, quem foi que invadiu a pista contrária e provocou esse acidente. Depois o micro-ônibus acabou saindo para fora da estrada e o carro, um Fox vermelho, ele acabou atingindo a carreta que estava tombada no meio da pista. Um acidente bastante grave, com muitas vítimas, exatamente num trecho, André, que poderia até já estar duplicado da BR-290. A gente viu essa obra aí parada há muitos anos, continua parada, só a 116 aqui a duplicação está andando. E a 290 está lá, ó, a ver navios. E esse não foi o único, André. Ainda teve um outro acidente lá em Ijuí que a gente fala na sequência. Muito bem, portanto, 2 acidentes. Essa rodovia, Glauco, foi liberada agora por volta de 11h30. Eu recebi aqui da nossa colega Lili, que está de volta de férias hoje. Ela me passou aqui, ó. Me passou que às 11h22 foi totalmente liberado o trânsito na BR ali, a 290? 290. É a 290 ali em Rio Pardo. Uma tragédia, gente, uma tragédia. Inclusive, essa senhora que morreu estava com um marido e um filho pequeno, né? Mais um drama das nossas rodovias, Glauco. A polícia, só para complementar, a Polícia Rodoviária confirma que houve realmente essa invasão de pista no sentido contrário, mas não há condições de dizer ainda quem teve culpa, e isto vai ser muito importante para a definição
de tudo isso a palavra de testemunhas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, é o que eles têm, porque não há imagens, não há além do que testemunhas para tentar comprovar a causa desse acidente aí. Parece que havia câmera no caminhão. Sim, parece sim. que é uma informação que ainda vai ser apurada. Com relação a esse acidente, com pesar, o comando do 9º Regimento de Cavalaria Blindado lamenta informar o falecimento dos soldados. Atenção, Lucas Rodrigo Altevot, Silas Gabriel de Azevedo de Barros, Vinícius Bedra e Wesley da Silva Paulo, ocorrido na madrugada do dia 28 de março, por volta da meia-noite e 30. Os militares retornavam de suas residências para sua organização militar sediada em São Gabriel. As causas do acidente vão ser investigadas, todo o apoio está sendo prestado aos familiares e aos demais militares envolvidos no acidente. Os integrantes da família João Propício sentem-se enlutados e consternados pelas perdas, rogando a Deus pelos que partiram e pelo conforto das famílias. Portanto, 12h14 agora, estamos mostrando as imagens do acidente que aconteceu nessa madrugada, na região ali ali é Rio Pardo, ali o trecho, é isso? Confirma que é Rio Pardo a cidade? Isso, Rio Pardo. Em Rio Pardo. Rio Pardo, André. Que aconteceu nessa madrugada, provocando a morte de 4 militares, mais um motorista desse veículo que transportava os militares e de uma senhora que estava num outro carro com o marido e uma criança e que estão em estado grave, pelo que se sabe também, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, também porque esse carro aí, ele, claro, imagina, André, de noite na estrada, já uma rodovia que não tem uma sinalização tão boa, simplesmente o motorista bateu o farol e ele se depara com um caminhão tombado e com toras espalhadas na estrada. Olha, uma situação desesperadora, não tem freio, não tem condição que faça um carro parar numa situação dessas, mesmo que ele estivesse em uma velocidade adequada aí dentro do limite, possivelmente de 80 km por hora lá no trecho. Mas esse não foi o único acidente não, André. A gente teve um outro acidente lá na BR-285 em Ijuí, no noroeste do estado. De acordo com a informação da Polícia Rodoviária Federal, um carro invadiu a pista contrária e veja aí, André, também, né? Madeira. Também invadiu a pista contrária. E carga de madeira. Exatamente. E bateu de frente em um caminhão. Foi por volta então da meia-noite dessa segunda-feira. 3 pessoas morreram, todas elas ocupantes desse carro. O condutor do caminhão, então, não se feriu nesse acidente. Agora, a gente tem realmente essas 2 ocorrências bastante graves, as duas em um horário muito próximo e em rodovias de pista simples, em rodovias escuras, em rodovias muitas vezes mal sinalizadas, em que a gente não tem, por exemplo, um olho de gato, não tem uma sinalização no asfalto para saber se pode ou não pode ultrapassar, e aí fica aquela dúvida, né? O que a gente faz nessas horas? É muito difícil e precisa muita consciência para dirigir nesses locais. Portanto, aí 9 mortes em acidentes nessa madrugada. Meio-dia 16 minutos, meio-dia 16, em seguida vamos falar de um asilo. Não dá nem para chamar de asilo, gente. Olha o estado desse local aí. Aliás, asilo nem era, né, Glauco? Não era registrado, é aquilo, né? Não é asilo, é aquilo. Aquela coisa ali que a gente está vendo. Aquela coisa, é roupa, é cheiro ruim. Idosos que eram, pelo visto, trancados, porque nem os vizinhos sabiam que ali funcionava, né? Um local que se dizia ser um asilo. E, inclusive, os familiares sabiam de toda a situação e eram, portanto, coniventes. Será que serão responsabilizados? Não sei, isso quem vai falar daqui a pouco é o Lucas Abate. Foi uma operação que aconteceu em Esteio e tomara que outros municípios continuem fazendo esse tipo de fiscalização, para a gente ter noção do que acontece. Porque se não tiver uma fiscalização assim, se depender de muitos familiares, não estão nem aí, né? Olha esse caso aí que o Lucas disse, os familiares sabiam. E aí, o que eles fazem? Esse era um local dito como asilo, né? As pessoas eram trancafiadas numa imundície só, numa imundície. Que tipo de tratamento será que recebiam, Glauco? E como é que era pago isso? Isso aí, daqui a pouco o Lucas vai poder explicar pra gente. Olha o estado de saúde do colchão. E aí eu penso, e o estado de saúde dessas pessoas que estavam ali, né? Quantas eram? Em seguida o Lucas vai trazer mais detalhes, mas fica um alerta de extrema importância para todos nós. Atenção, que é um chamado agora, imagem, é isso? Chegou agora. Em Santa Maria, agora, chegou a imagem agora, mas foi essa madrugada, que isso? Ó, a gente vai descobrir junto aí, Glauco, me ajuda, tira é que não falta.
Foi em confronto o quê? Em grupos rivais, é isso? É guerra urbana. Mais um capítulo. Ó, escuta aí, meu Deus. Mas olha só, gente. Santa Maria, região central do estado, hein, Glauco? Eu sou do tempo em que Porto Alegre era o grande perigo. Agora olha o que está acontecendo no interior aí. Isso é polícia contra criminosos, é isso? Ali passa uma viatura da Brigada Militar, as filmagens... Vou até ficar quieto, escuta aí. Escuta aí. Olha ali os tiros, ó. O detalhe, os tiros. O clarão. Nossa, mãe do céu. Aí tem a viatura da Brigada Militar que dobra ali, ou da Polícia Civil? Não, da Civil. A gente já tem os detalhes, hein? Atenção, bang bang em Santa Maria, gente. É o batalhão de choque da Brigada Militar entrou em confronto com criminosos lá em Santa Maria. Tá? E aí as câmeras de vídeo monitoramento mostrando... Olha, tem um que dá um disparo, parece que ele faz um ricocheteio, é isso, numa pedra. E quem consegue dormir assim, André? Meu Deus do céu. E vou te dizer mais, a exemplo do que aconteceu em Porto Alegre, lembra que ficou um posto de saúde fechado aqui na Cruzeiro? Ah, mas foi semana passada? Segunda passada? Exatamente, mas em Santa Maria a comunidade também foi prejudicada. Daqui a pouco a gente fala o que aconteceu. E a mesma situação, né? A mesma situação ali é a viatura da Polícia Civil, mas pelo que a gente entendeu, mas a gente vai atualizar em seguida, foi um confronto com a Brigada Militar. E semana passada aqui em Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, o postão ficou fechado também, porque houve um confronto, né? Brigada Militar e criminosos que estavam entre si, né? Por causa da disputa de espaço, enfim. Mas daqui a pouco a gente traz informações desse tiroteio que aconteceu nessa madrugada em Santa Maria, região central do estado. Meio-dia, 20 minutos agora, meio-dia e 20. Atenção, mudança no transporte público da capital. É que a prefeitura prometeu aumentar hoje a quantidade de ônibus circulando em algumas linhas. Também há ônibus rodando sem cobrador a partir de hoje. Já são pelo menos 42 linhas, né, que não tem cobrador, sendo que 23, praticamente aí a metade, iniciando esse novo sistema de circulação sem cobrador a partir de hoje. E quem tem os detalhes é ele, é o Guilherme Roquette, né, Gui? Alguma movimentação, alguma observação dos passageiros que tenha melhorado no dia de hoje, hein, Gui? Pois é, André, vamos começar falando dessa questão dos cobradores nos ônibus, porque já era uma promessa antiga, já era algo que se falava há bastante tempo. E eu vou te dizer o seguinte, ó, hoje entraram em circulação, então, 23 novas linhas sem o cobrador. Com isso, chega nesse número, então, das 42, que foi o que tu muito bem disseste aí na introdução. Agora, tem sim linhas com reforço e tem linhas também com ampliação. Entre as linhas com reforço, a gente tem a linha T10. A linha T10, por que a gente está falando dela? Porque na semana passada, o Leonardo Bonesso foi para a rua e ela foi uma reclamação recorrente aí entre todas as pessoas que a gente pôde ouvir, que o Leonardo ouviu na rua. O pessoal disse que o T10 estava demorando, estava muito atrasado, enfim. É uma linha realmente muito grande. Ela sai daqui do Terminal Triângulo, vai em direção aqui pela Baltazar, depois pega a Manuel Elias, desce até a Ipiranga, Bento, enfim, vai até Gente, me perdi no itinerário aqui, vamos de novo, tá? Desce pelo Antônio de Carvalho, vai na Bento até a URGS. Agora saiu, tá? Demorei um pouquinho para processar, porque é muito longe mesmo, muito longa essa linha. Bom, vai em direção à Viamão. Mas hoje... Isso, vai em direção à Viamão e termina lá na URGS, lá embaixo, exatamente. E aí o que acontece, André? Então, teve um reforço nessa linha, no T10, tem mais ônibus circulando, aumentou para mais de 70 viagens aí nos dois sentidos, entre partida de um lado e partida de outro. Mas o que a gente viu aqui, porque a gente já conversou inclusive com alguns frequentadores, alguns usuários dessa linha, é que não mudou muita coisa. E se a gente for olhar bem na tabela horária lá que a prefeitura, a própria EPTC nos diz, são 19 minutos no horário de pico da manhã, das 6 da manhã às 9 da manhã. Só que depois esse intervalo aumenta para 25 minutos. E é por isso que teve gente que ficou mais de meia hora aqui parado no Terminal Triângulo esperando o T10. Não sei se a gente quer ouvir de novo, inclusive, o que as pessoas nos contaram mais cedo, porque assim, ó, o T10 ele chegou aqui no Terminal Triângulo às 11h32 da manhã e até agora está aqui, ó. Não passou outro por aqui desde a hora que a gente chegou aqui no Terminal Triângulo, André. Qual linha, Gui?
T10, linha T10, transversal 10, que é essa que faz esse itinerário daqui até a URGS lá. A última a circular foi às 10, isso? 11h32, quando a gente chegou aqui, foi o último horário que ele passou. Fica de olho, porque daqui a pouco já fecha 1 hora. A gente vê quanto tempo. O pessoal não está ainda, não está esperando ainda. Exato. Ou já tem gente aguardando? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Agora, possivelmente na outra entrada, enquanto eu não estava reparando, vou confirmar essa informação aqui. Tá. Mas é porque trocou as pessoas que estavam ali esperando. Então deve ter passado um nesse intervalo. Então vamos dizer o seguinte, ó. Isso, e também a gente estava para outro lado conversando sobre outro assunto, talvez eu não tenha monitorado. Mas, vou te dizer o seguinte, ó, o intervalo está de meia hora, né? Ou seja, mais do que aqueles 25 minutos que a gente estava prevendo lá no início. Então, por quê? Porque é ainda um tempo muito grande para que as pessoas possam ficar aqui esperando. Imagina só, fica em pé aqui no terminal, tá calor, tá em meio à chuva, enfim. Então precisa realmente ter esse reforço aí no itinerário e nos ônibus circulando. Que é a linha Campos do Vale, né, Gui? Linha Campos do Vale. Em seguida o Guilherme volta com outras informações sobre o aumento da circulação. Não é um aumento, né? Melhorou um pouco, mas não é ainda aquela coisa como era antes da pandemia. 12h, 24 minutos e atenção, porque tem um flagrante. Criminosos em ação. O alvo, bares e mercados de bairro. Os criminosos sempre armados e muito rápidos. E fazem arrastão também, não é mesmo, Lucas? Armados e com dedo no gatilho, André, o que deixa a situação muito mais perigosa, porque qualquer movimento errado pode matar uma pessoa. A gente tem 2 flagrantes de criminosos que estavam tocando terror em Santa Maria e agora foram presos pela Polícia Civil. A gente pode ver o primeiro flagrante dentro de um mercadinho, um pequeno mercado no bairro Camobi. Uma criança, inclusive, está no local ali quando os criminosos invadem, tenta se proteger junto com uma senhora, não sabemos se é alguma familiar dele, mas ele acaba se abraçando bastante assustado e fica junto com essa mulher enquanto os criminosos fazem a limpa no local. E a gente tem um segundo flagrante, André, de uma senhora também aparece do lado de fora do estabelecimento, quando um dos bandidos já chega com a arma em punho ali, já pronto para atirar a qualquer movimento, e também faz a limpa nesse mercado. São criminosos que estavam assaltando, literalmente tocando terror nos comerciantes, nos moradores lá do bairro Camobi, em Santa Maria. Mas agora foram presos pela polícia, todos 5 já identificados e presos pela Polícia Civil, que conseguiu identificar essa quadrilha que desde março já havia cometido diversos assaltos naquela região. 12h, 26 minutos, tá aí. Mais um mercadinho alvo de criminosos. Isso aconteceu aonde, Lucas? Bairro Camobi, em Santa Maria, André. Uma região muito populosa. O Glauco Paza conhece muito bem essa região também. E os criminosos, desde março, começaram a migrar, se juntaram 5 bandidos, formaram uma quadrilha e começaram a atacar os mercadinhos dessa forma, André. Chegando já com arma em punho, apontando, ameaçando as pessoas, em poucos minutos fazendo a limpa no local. E repara pelas imagens que não tinha critério nenhum. Se tinha criança, se tinha idoso, se estava cheio, estava vazio. Eles queriam mesmo, era o dinheiro, era produto, era mercadoria, e eles não tinham nenhum pudor, André. Chegavam já ameaçando, muito violentos, e o que tinha pela frente eles levavam. André, eu já vi, Glauco, depois eu falo, depois eu quero contar o que eu vi esses dias e me chamou muito a atenção. Reflexo dessa nossa vida aí no dia a dia, principalmente em qualquer lugar, mas nas regiões mais afastadas a situação ela é mais delicada ainda, né, Glauco? Não, só para discorrer um pouco mais. Onde fica o bairro Camobi? É na entrada de Santa Maria e tem instituições, por exemplo, como Base Aérea de Santa Maria e Universidade Federal de Santa Maria. Consequentemente, lá dentro tem hospital universitário, uma grande circulação de pessoas, e nesse bairro aí, que é muito populoso, proliferou a quantidade de pequenos comércios. Até porque muitos estudantes moram nessa região porque fica perto da universidade. E aí os espertinhos vão 9 e pouco da noite, deu para ver na imagem, para assaltar indiscriminadamente, como disse o Lucas, se tem criança, se tem idoso, não interessa para eles. Chega ali já empurrando uma senhora, aí ó, olha truculento, ali, ó. Exatamente. Sai daqui, olha ali, ó. Ele já vai, como colocando medo nas pessoas, 2 com arma em punho e um terceiro para dar cobertura, né? Que é o que vai
tem duas mãos livres. E tem muita ruazinha ali, sabe, para escoar ou para fugir, né? Vamos falar bem claro, para fugir. Porque é do lado da RST 287 também, que aí vai para Santa Cruz do Sul. Então pode ir para lá, pode ir pro lado de São Cepé, e para a polícia fica um pavor aquilo ali, né? Não, o que eu queria falar antes, o que eu vejo de bar, assim, em bairros, gradeado, que para atender você tem que ir na grade, assim, parece que é uma cadeia. O cara fica preso. Preso, porque olha essas pessoas aí. Essa aqui, tu vê que ela tem grades, né? Daqui a pouco eles dizem assim, 10 da noite a gente fecha para segurança. Agora vão ter que fechar mais cedo, né? Fechar a grade mais cedo, porque eles vêm, vamos ver como é que eles... Olha aqui, ó, eu quero ver desde o início o que eles fazem, só para a gente ver a movimentação, como é que eles se dividem, tá? Isso ainda não começou. Aí agora sim, eles chegam ali, chegam os dois armados, ó, o de preto... eu tenho... Assim, ó, tá aqui os dois de preto, que é o que estão com a arma em punho, e o auxiliar que não tem nenhuma arma na mão tá aqui. Larga aí, vamos ver o que eles fazem. Eles vão ali no dinheiro, o da esquerda foi direto no dinheiro, o outro lá, xadrez, tá pegando algumas coisas também, pacote de quê ali? Hein? Pacote de quê? Esse xadrez cigarro? Pegando pacote de cigarro, esse de preto pegando dinheiro e esse aqui, ó, só fazendo ali, né? Controlando do alto tudo. Enquanto que os dois, né, se dividem, um com as mãos livres, porque ele não está com arma nenhuma, e aí ele volta ali. O que ele trouxe ali? Esse azul é o quê, hein? Acho que é um salgadinho. Será que é uma batata frita? Hein? É um salgadinho, né? É um salgadinho, ou seja, eles pegaram dinheiro, eles pegaram cigarro e eles pegaram batatinha e se foram embora. A essas alturas não sabe nem se aquela arma é verdadeira, mas ninguém vai pagar para ver, né? O que ele voltou? Põe ali. Caiu alguma coisa, o que ele deixou cair? Volta ali. O dinheiro? Deixou cair o dinheiro. É o pacote de cigarro? Quem é que gritou o pacote de cigarro? Ouvi alguém gritando, o pacote de cigarro. Eu achei que André, parecia dinheiro. Diga, Lucas. E até quem tem comércio sabe disso muito bem, que além do dinheiro, outro fator, outro elemento que os criminosos gostam bastante de roubar e até usam como critério é justamente o cigarro. Normalmente tem muito comércio até que parou de vender ou nem vende cigarro porque acaba sendo um atrativo para esses criminosos, que eles conseguem roubar essa carga, é difícil depois de fazer um rastreio, eles conseguem vender facilmente, então o cigarro acaba sendo um fator que prejudica, atrapalha quem tem comércio, porque é um atrativo também para esses criminosos. 12h31 e atenção, lá em Santa Maria, olha o que chegou agora pra gente nessa madrugada. Olha o confronto da polícia com criminosos, escutem. Foi nessa madrugada em Santa Maria, região central do estado, diversos tiros. Parece que também, mesma situação da semana passada em Porto Alegre. Havia um confronto entre grupos rivais. Quando a polícia chegou, aí já começou um tiroteio maior. E em seguida tem informações, porque a população, como sempre, além de estar no meio do tiroteio, a população foi prejudicada com atendimento. Mas em seguida a gente vai trazer as informações, os detalhes. Oi? Volta pro Lucas? Tá bom. Vocês já perceberam que aqui a gente não para, o jornalismo da SBT não para. A gente recebendo as informações, recebendo imagens, outro grupo apurando, enquanto que a gente vai entregando a notícia para quem está nos acompanhando, 12h32, a gente volta com o Lucas, porque lá em Santa Maria também, né? Um pouco mais cedo, aí por volta de 9h30 da noite, o que acontece? Criminosos que se juntam e vão atacar o comércio, né? Assim, uma saidinha de mercado. Lembra da saidinha de banco? Aí, no caso, é saidinha de mercado. Entram ali, rapidinho, levam dinheiro, levam cigarro, levam comida e levam medo para as pessoas de bem que estão ali para trabalhar. Acha que o pessoal está ali trabalhando a esse horário, né? Aquele horário, por volta de 9h30 da noite. 9h30 da noite, ali as pessoas sendo assaltadas, desrespeito com as mulheres, nada de respeito. Que respeito? Nem sabe o que é isso? Lucas. E nós conversamos, André, com o delegado que está responsável por essa investigação, investigou esses casos e prendeu 5 criminosos. Vamos ouvir o que ele nos contou. A gente começou a compilar, a juntar vários casos que houve, começamos a ver o modo de operar, desde o modo de agir,
e colhemos provas e a partir das imagens, né, a gente chamou as pessoas fazendo reconhecimentos pessoais e representando pela prisão preventiva. Os bandidos, eles não temem nada, né? Eles só pensam neles e não interessam se vão atirar, se vão usar armas, se tem criança, se tem idoso, se tem adolescente, se tem pessoas de qualquer idade ou condições. Eles querem cometer o roubo. Querem cometer o roubo e fazem isso, né? E fazem isso, a saidinha de mercado. Vão ali, viu que tá aberto, 2 armados, aquele de xadrez ali sem nada nas mãos, aparente, né? Podia estar ali escondida a arma, mas é o que faz a operação maior, pegando ali dinheiro, né? Pegando cigarro. Esse de preto que pega o dinheiro, porque o outro foi ali nas carteiras de cigarro. Eu acho que ele estava armado sim, o de xadrez. Volta um pouquinho, e parece que quando ele saiu ali do canto, apareceu já com uma arma na mão. Volta ali só mais um pouquinho, mais um pouco. Aí, ó, ele tá com o que na mão ali? Solta. Ó, bem na curva. Ah, tá com a arma também. Os 3 armados. Ele entra sem arma nenhuma. Sem arma nenhuma. E agora a gente percebe que os 3, portanto, estavam armados. Isso foi dia 8 de março, lá em Santa Maria, 21h36, foi uma terça-feira. Né? Na hora de sair, ainda deixaram cair algo no chão. Tinha criança ali, gente. Tinha criança, senhoras, pessoal trabalhando, fazendo compras. E aí os criminosos fazendo isso. E agora a gente vai mostrar esse confronto que teve também em Santa Maria e foi nessa madrugada. A gente tinha informação que era com a polícia. Claro, a polícia chegou porque começou a ouvir tiroteio, mas o confronto foi entre grupos rivais. Mesma situação da semana passada em Porto Alegre. Grupos rivais trocando quantos tiros, Glauco? Bom, isso nem a polícia é capaz de dizer. A gente tem nessas imagens aí que são de câmeras de monitoramento. Dá para ver o reflexo, né, André? A gente ouve, dá para ver o reflexo da arma, né, o brilho da arma ali quando é disparada. E os torcedores, desculpa, os moradores, imagina como eles ficam lá nessa situação, né? Ninguém dorme. Conforme a polícia, desde sexta-feira, pelo menos 3 tiroteios foram registrados naquela região. Quantos? Pelo menos 3. 3? E a polícia foi até o local. A explicação é que seria realmente uma guerra de facções. Então, aquilo que a gente viu em Porto Alegre seria o que está acontecendo em Santa Maria. Em seguida, a gente traz informações disso também. Já que falamos de torcedores, Glauco, ato falho, porque eu ia mesmo perguntar sobre o torcedor. O que pode esperar para o próximo final de semana? Tem a decisão do Campeonato Gaúcho, o Grêmio em vantagem. Venceu o Ipiranga de Erechim, mas não foi lá tão fácil não, hein? Quem pensa que ia chegar lá e o Grêmio ia bancar como grande favorito, até teve oportunidades no primeiro tempo, mas veio ironicamente a marcar só na segunda etapa e de pênalti, André. Em seguida, as informações do esporte, meio-dia 36 minutos. Olha só, motorista bêbado, caça ilegal de capivaras e apreensão de drogas. Mais um giro de notícias. Um motorista bêbado foi preso em flagrante em Eldorado do Sul. Ele também não tinha carteira de habilitação. A abordagem foi na BR-290. Segundo a polícia, o homem de 43 anos tem uma longa ficha criminal. Em Rolante, 3 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Com o trio, a polícia encontrou porções de cocaína, maconha, pedras de crack e celulares. Os entorpecentes seriam vendidos em bairros da cidade. Na fronteira oeste, em Quaraí, 3 pessoas foram presas com 22 capivaras após serem abatidas. O trio também portava ilegalmente armas de fogo. A caça do animal é proibida e é crime ambiental. Na capital, um motorista morreu ontem à tarde após sofrer mal súbito. Ele ainda colidiu contra outros 3 carros. Foi na Avenida Ipiranga. O homem estava sozinho. O acidente deixou o trânsito lento no local. Meio-dia, 37 minutos. Em seguida, as informações direto da Serra, direto de Caxias, de um médico que foi morto, estava com a família, estava sofrendo ameaças, um jovem médico, e em seguida daí ele. Em seguida, a gente vai trazer as informações. O familiar confirmou que ele vinha recebendo ameaças. E aí, o momento que ele saía, né, do parque lá tinha ido buscar a filha, a esposa e a filha, e foi morto em um bairro em Caxias do Sul. Em seguida, a gente atualiza, traz as informações. Agora, vamos para esta outra notícia. Vejam só essas imagens. Dá para acreditar que isso daí era um local que eles cuidavam de idosos? Porque não dá para chamar de asilo nem de outra coisa, né? Não tem como chamar. Não tem como chamar.
pois os idosos eram jogados aí dentro, só dizendo assim, trancados nesse local, porque nem os vizinhos sabiam que ali funcionava, né, uma casa que cuidava de pessoas de mais idade. Ou seja, eles não viam essas pessoas circulando, pelo visto, né, na parte de fora da casa para tomar um sol, pegar um mínimo de sol. Pois teve uma operação em Esteio e o Lucas traz detalhes desta operação na manhã de hoje, não é mesmo, Lucas? E você definiu muito bem, André, um depósito de idosos. Era isso que esse lugar era, servia como depósito para 7 idosos que alguns deles, André, estavam há 5 anos sendo cuidados por essa mulher, há 2 anos nesse ambiente que a gente vê nas fotos totalmente insalubre, sem a mínima condição sanitária, com um cheiro, como nos descreveu a delegada Luciane, horrível, um cheiro muito forte de urina, sem controle dos medicamentos, muitos deles com necessidades especiais, também não tinha nenhum controle sobre o medicamento usado. Enfim, André, um local que era para ser uma casa de idosos, mas se tornou justamente um depósito. Tão depósito que nem mesmo os vizinhos, pessoas que moram ali do lado, que moram perto, sabiam que havia 7 idosos nesse local. Porque foi esse o relato trazido por uma pessoa quando a nossa equipe esteve lá pela manhã. O que aconteceu ali? Aí eu falei que era uma operação da polícia. Ele, nossa, nem sabia que tinha uma casa geriátrica aqui. Para ver, André, como nem acesso ao pátio, acesso ao lado de fora, essas pessoas ficavam restritas apenas a esse ambiente. Eu tinha falado um pouco antes, André, sobre os familiares, se eles sabiam dessa situação. E sim, André, segundo a polícia, eles sabiam. Então vamos ouvir o que nos conta a delegada Luciane sobre o que vai ser feito a partir de agora. Nós retiramos os idosos, devolvemos eles para as famílias, né? Alguns já foram ouvidos e nós vamos informar toda essa situação para o Ministério Público. Esses idosos que estavam lá, a família recebia o benefício deles e repassava um valor para essa dona do local. E eles sabiam que aquelas condições não eram as adequadas para os seus familiares, sabiam. Meu Deus do céu, quer dizer, aquilo que a gente já sabe, né? Já sabe. A pensão, provavelmente assim, ó, o senhor fica com o idoso e a pensão dele junto. Ô André, e se virem. Quase rachadinha que a família faz com o coitado do idoso. Que absurdo isso aí. Agora, Glauco, né, sempre levando em consideração daqueles que não sabiam, enfim, olha, gente, aí é difícil, sabe? Como é que tu vai botar uma pessoa num local que tu não vai, no mínimo, conhecer? Bom, aí eu pergunto o seguinte, ô Lucas. Esses idosos voltaram para os familiares? Voltaram para os familiares, André. Aqueles sim. Que deixaram sobre a proteção deste asilo. Isso pode, hein? Isso pode, produção? Quer dizer, que cuidados esses idosos ontem já estavam lá porque, né, não queriam, não podiam cuidar, enfim. Agora, em que condições esses idosos vão ficar? Uma preocupação que me passou aqui pela cabeça. Lucas. Pois é, André, e até um dado trazido pela delegada Luciane na nossa conversa sobre essa rachadinha que o Glauco disse, 25% dos idosos acabam sendo responsáveis por manter pelo orçamento das casas. E muitos lares fazem isso, André. Pegam um cartãozinho da aposentadoria que vem um valor X, dão metade desse valor para a casa que vai cuidar ou manter, porque não podemos chamar de cuidado, e pega o restante para a família, para custeio da família. Então é uma situação que preocupa bastante a polícia, os órgãos de vigilância sanitária. A polícia fiscalizou 9 lares, encontrou irregularidades mais graves apenas nesse, notificou os outros a fazerem algumas melhorias, mas é uma realidade, infelizmente, que se tem em vários lugares. As famílias largam os idosos, muitas vezes largam o cartãozinho junto para pelo menos se livrarem daquele problema, entre aspas. E muitas ainda ficam com parte da aposentadoria, André. E aí eles voltam agora nesse problema inesperado, porque muitos sabiam dessas condições. E aí agora os idosos voltam para serem cuidados pelos familiares, né? Isso me preocupa bastante, porque
Será que vão ter condições de cuidar, né? E aí, isso é o que passa, assim, no primeiro momento na cabeça da gente, porque já que foram colocados nesse local, que nem oficialmente é um asilo, e não tem jeito nenhum de asilo, porque asilo, casa de geriatria, não é isto, e pelas condições da própria delegada, as condições são péssimas, mas há, num primeiro momento, essa necessidade, né? Os responsáveis, quem são os familiares, né? André, legalmente está tudo certo, está tudo correto, mas e aí, como é que fica, Glauco? eu deixo aqui uma sugestão para você pensar em casa. Como eu quero ser quando eu for idoso? Sabe por quê? Porque esses idosos aí, eles trabalharam sol a sol, eles sustentaram família, eles criaram filhos, netos, muitos sobrinhos, e não merecem enfrentar isso que eles estão enfrentando. Imagine você, na sua velhice, como você quer que aconteça. Meu Deus, olha a condição dos colchões, colchão pelo chão. Quando eu mostrei inicialmente aquele banheiro, nem aquela segurança que se tem nos banheiros, né, que é praticamente obrigatório. São barras, né? São barras. As barras de proteção, de segurança, imagina. Quer dizer, sem condição nenhuma. Sabe-se lá se não passavam fome. Né? E agora, quem é a pessoa responsável por esse local? Foi presa? Hein, Lucas? Foi levada para a delegacia, prestou depoimento, André, e foi liberada, mas segue sendo investigada pela Polícia Civil. Agora, uma outra informação, André, sobre as condições precárias, tá? Alguns desses idosos precisavam de fralda geriátrica. Meu Deus. Só que o asilo não comprava a fralda, mesmo recebendo valor. Eles usavam o que as famílias levavam. Só que muitas vezes isso não era suficiente, André. Ou seja, eles ficavam muitas vezes sujos, com urina, enfim, naquela situação totalmente precária. E até numa imagem dá pra ver que aquele colchão que não tem sequer forro, é só espuma, ele chega a estar coberto por um plástico. Provavelmente por conta dessa falta de material de higiene. Agora é o seguinte, isso tem que ser muito bem avaliado para saber quantas pessoas passaram por esse local, se alguma pessoa teve alguma gravidade. Será que nenhuma foi chamada, nenhum idoso precisou de SAMU, por exemplo, né? Eu não sei como que é o procedimento, mas será que ninguém entrou nessa casa aí e viu esta condição, né? E outra coisa, a casa, percebam, placa de vender. Volta ali um pouquinho. Vender. Volta a imagem, vocês vão ver. Vender. Aí o que disse o Lucas? Olha ali, ó. Isto, bem na esquerda ali. Vender. O que disse o Lucas? O que o Lucas disse? O Lucas disse que era uma prática, ficava um tempo no local, ia para outro e por aí vai. Não sei se era o imóvel próprio ou não. Eu não sei se as pessoas que entram para olhar essa residência, para comprar, não viram essa... Não sei. Mas será que ninguém viu que tinha idosos abandonados ali? Porque eu já pergunto aquilo que a gente sempre diz, com idosos, com crianças, com mulheres vítimas, né, de maus tratos, que é a nossa função. Perguntar, questionar, denunciar se preciso for. Porque olha a condição que esses idosos estavam. Há quanto tempo estavam assim, Lucas? André, nessa casa há pelo menos 2 anos. Com essa mulher, relato de alguns idosos que estavam há 5 anos sendo cuidados por ela. E um detalhe importante, a polícia só chegou nesse local por conta de uma denúncia. Recebeu uma denúncia de que havia maus tratos, uma denúncia anônima, não sabemos se foi algum familiar, alguém que daqui a pouco foi ver a casa, algum vizinho, mas esse papel da sociedade de ver e denunciar, de fato, foi feito por alguém, tanto é que a polícia chegou lá. Como eu disse, os vizinhos não sabiam, André, não viam a movimentação, ou seja, teve alguém que conseguiu entrar no pátio, sabia um pouco a mais para dar essa informação para a Polícia Civil. E teve o período de pandemia, né? Que não podiam receber visita, então muitos locais era tudo que precisavam, que não fosse exatamente ninguém para olhar o que acontecia dentro dessas residências. Obrigado, Lucas. Meia 47 minutos e atenção. A violência na Serra. Um médico foi morto a tiros na frente da mulher e das filhas. Foi ontem à noite. O Guilherme Fadanelli vai atualizar as informações. Inclusive, o carro da vítima continua aí em Caxias. É isso, Fadanelli?
Exatamente, André, ele está aqui do meu lado, aquele carro vermelho, aquela caminhonete vermelha ao fundo, ainda encontra ali no local onde aconteceu o crime a casa, essa casa salmão que a gente vê ali atrás do veículo, é a casa da mãe da vítima. Esse crime aconteceu ontem por volta das 11h30 da noite na rua General Malê, no bairro Rio Branco, que é uma das principais vias de acesso à zona sul da cidade. Guilherme de Oliveira Landi, 34 anos, retornava com a mulher do show do cantor Gustavo Lima, que aconteceu ontem à noite nos pavilhões da Festa da Uva. Ele passou aqui na casa da mãe para buscar os 2 filhos. Nesse momento, André, ele foi abordado por um homem. O criminoso deu 2 tiros para o alto para afastar a mulher e as crianças e aí, na sequência, disparou mais 3 tiros. 2 deles atingiram Guilherme e o outro o carro da família. Nós tivemos um corte aí com o Guilherme, a gente vai tentar reposicionar. Então, esse carro já deve ter passado por perícia. Isso foi ontem, 11h30 da noite, em Caxias do Sul. Médico que voltava de uma festa, nos pavilhões da Festa da Uva, né? Show do cantor o Gustavo Lima, né? Foi até a casa da mãe, junto com a esposa, buscar os filhos. E aí foi morto, portanto, na frente da família. Agora, a pergunta que a gente faz, foi assalto? Né? Foi alguma vingança? Ele recebia ameaças? E esse carro já deve ter passado pela perícia também, não é, Fadanelli? Eu acho que agora a gente restabeleceu o contato com o Guilherme Fadanelli em Caxias do Sul. Para quem não acompanhou, o Fadanelli está explicando, contando o fato deste médico de 34 anos que foi morto ontem às 11h30 da noite em Caxias do Sul. Foi morto com pelo menos 2 tiros. Fadanelli. Pois é, André, retomando então, 2 tiros acertaram o Guilherme e um outro acertou a caminhonete, que sim, já passou pela perícia aqui, André, a gente tem aí algumas imagens para mostrar, inclusive tem aquela setinha da perícia, né, bem ali no local onde teve o tiro. O bandido, André, ele fugiu em um veículo Onix que estava estacionado na rua lateral, aqui onde ocorreu o crime. Hoje pela manhã eu estive aqui, conversei com familiares, com amigos, e o que eles nos contaram, André, é que o Guilherme vinha recebendo ameaças. Vamos ouvir. É uma pessoa que não fazia mal para ninguém. É uma pessoa que trabalhava, cuidava da família e se preocupava muito com os filhos. Né? E já vinha sendo ameaçado já, né? E infelizmente acho que cumpriram aquilo que ele tinha me falado, né? Que realmente que ele estava sendo ameaçado de morte. Ele sabia de quem vinham as ameaças, sim. Pois é. E de quem vinham as ameaças? A polícia já tem alguma informação, Gui? Pois é, por enquanto a polícia ainda tem cautela, André, nessa questão. Os familiares até falam de brigas entre familiares da esposa, mas a polícia ainda tem cautela e ainda vai avaliar, André, essas mensagens e também vai ouvir testemunhas. Esse é o principal desafio da polícia a partir de agora. Um outro dado importante, André, é que não há registros de ocorrências policiais contra o Guilherme, mas há sim algumas queixas envolvendo tanto ele como autor e também como vítima de questões familiares ali e domésticas também. O titular da Delegacia de Homicídios aqui de Caxias do Sul não descarta a hipótese, né, de ter uma ligação familiar, mas também pretende avançar um pouco mais nas investigações. Vamos ouvir. Nós temos que investigar ali o histórico, as questões das relações interpessoais da vítima, mas não só apenas no âmbito familiar, nós temos que investigar também no âmbito profissional, numa seara social diferente daquela também do aspecto familiar, né? Nós devemos abranger e ampliar o espectro de investigação. Muito bem, meio-dia e 51 minutos, está aí o Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul, esse médico de 34 anos que foi morto ontem à noite quando chegava na casa da mãe dele, junto com a esposa e 2 filhos. Foram abordados, dois tiros para o alto, ou um tiro para o alto e 2 tiros que acertaram, portanto, esse médico que morreu na noite de ontem, às 11h30, conforme nos relata o Guilherme Fadanelli. Então, segue a investigação, ainda alguns, claro, a polícia, né, apresentando algumas informações, mas a possibilidade, inclusive, de crime relacionado, né, à própria família, alguma ligação. É uma das linhas de investigação, digamos assim, né, Fadanelli? Exatamente, André. Uma das linhas de investigação, a polícia, hoje pela manhã, os agentes vasculharam aqui o entorno para buscar imagens de câmeras de segurança, mas até o momento nenhuma imagem
foi registrada aí do momento do crime de ontem. O velório do Guilherme deve ocorrer a partir agora do início da tarde aqui em Caxias do Sul. E claro, né, André, os hospitais por onde ele trabalhou, o Hospital Geral aqui de Caxias, o Hospital São Carlos de Farroupilha e também clínicas particulares divulgaram notas de pesar pelo médico que trabalhava com eles e, claro, era muito reconhecido também pelos pacientes, pelo trabalho que fazia. E não há câmera de segurança ali, talvez esse foi já um cuidado, né, para ter escolhido o local, né, justamente onde não havia câmeras de segurança. O Fadanelli segue acompanhando esse caso e a gente vai trazendo conforme tivermos notícias sobre a investigação. Obrigado, Fadanelli, direto de Caxias do Sul. 12h53. Escutem o tiroteio. Santa Maria, região central do estado. Briga entre criminosos, é isso, Glauco? Essa é a primeira informação. Nós ainda estamos apurando os dados com a polícia, estamos tendo certa dificuldade, mas o que nós sabemos até agora é que houve confronto entre facções e seriam mais de um, seriam 3 pelo menos desde a última sexta-feira. Isso aconteceu no bairro Parque Pinheiro Machado. Eu até fui buscar na memória, André, não é perto do bairro Camobi, onde a gente mostrou há pouco aquela questão toda, né, da quadrilha que assaltava pequenos comerciantes. Isso é no outro lado da cidade, estamos falando mais próximo ali da saída para São Pedro do Sul, na RST 287, mas o fato é que os moradores estão muito assustados, são tiroteios intensos, quantidade de tiros que nem a polícia sabe precisar. O batalhão de choque, ela entrou em confronto com criminosos, câmeras flagraram, né, estes confrontos, como a gente está vendo aí, e o barulho é realmente intenso. Não se sabe até agora mais detalhes e a primeira informação é de que um jovem, pelo menos de 17 anos, ficou baleado com 3 tiros no rosto e nas costas. Nós continuamos acompanhando essa situação e o efeito colateral disso tudo, André, os moradores ficam sem a escola infantil do bairro, que está fechada por conta desta violência, destes tiroteios, ou seja, a comunidade sofrendo, André. Semana passada, segunda-feira, foi o postão da Vila Cruzeiro que ficou fechada até às 11 da manhã, também por causa... Aí, ó, isso foi segunda passada... Olha aí, segunda-feira passada, Vila Cruzeiro em Porto Alegre. 6 da manhã. Briga entre grupos, chega a polícia e aí eles respondem com tiro também. Postão ficou fechado até às 11 horas. Ó, isso segunda passada, segunda. Ó a sequência aí, ó. E os carros circulando ali, né? E essa madrugada em Santa Maria, região central, esse é o Rio Grande. E a informação agora mais atualizada, outra escola, já são 2 que estão fechadas neste local aí, o bairro Parque Pinheiro Machado, em Santa Maria, sem atendimento à comunidade, André, justamente por causa desses tiroteios. Pois é, e aí a gente não sabe muito ao certo o porquê que, claro, por causa da violência de um modo geral, mas daqui a pouquinho, muitas vezes, até a própria criminalidade impõe regras, que não pode sair, que tem que estar de volta a tal horário, que é justamente para manter a segurança, né? Isso é importante, essa madrugada lá em Santa Maria, região central do estado. E aí 2 escolas prejudicadas. Muito bem, meio-dia 56 minutos, meio-dia 56, 25 graus é a temperatura. Vamos falar de esporte? O Grêmio venceu o Ipiranga por 1-0 em Erechim e ficou mais perto do pentacampeonato gaúcho. E hoje o tricolor também vive a expectativa de contratar um grande reforço para o ataque. Entra em campo Matheus Schenck e Glauco Pazza. Realmente 1-0, né? Se esperava mais do Grêmio, não esperava ser. Podia ter sido, né, André? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Podia ter sido mais, Glauco, mas o 1-0 tá de bom tamanho também para uma vantagem, né? E temos um convidado especial hoje. Olha quem tá chegando. Chama aí, André. Meu amigo Luiz Carlos Reck. Ô, Reck, um abraço. Um abraço. Olha, onde tá o Reck tem notícia quente, hein? Tem mesmo. Ô, Reck, boa tarde para você.
Me conta aí, afinal... O REC tá com delay, eu acho. A gente Também tô achando. Será que não é melhor tentar refazer ou seguimos aqui? Ó, a gente fala e fica quieto, tic-tac, tic-tac. Ele tá impactado pela beleza nossa aqui. É muito provável. Viu? 2 horas depois. Eu posso ligar a TV e pegar o retorno da TV, não sei. Vamos tentar assim? Vamos tentar. Vamos tentar por enquanto. Se não der, a gente vai tentando refazer durante o nosso jogo aqui. Mas, Rec, a gente está te chamando hoje porque tem notícia quente no Grêmio. Uma notícia que estourou ontem, depois de um post do TT na rede social. Ele postou uma foto dos tempos de base no Grêmio. Parece que o TT está chegando perto do tricolor. Glauco Pazza, que reforço importante seria TT, hein? Meu Deus do céu, mesmo que seja por pouco tempo, é um grande jogador. Eu ainda não entendo direito como é que ele saiu do Grêmio, mas enfim, voltando, é uma mão na roda. Ô Rec, novidades do TT no Grêmio então? Alô? A internet brasileira. Vamos refazer o contato daqui a pouquinho. O REC tá chegando, mas por enquanto então eu vou contando as novidades, porque ontem o TT postou isso aí, né, na rede social, e parece que essa negociação tá mesmo andando, Luiz Carlos REC. Alô, REC. Vamos, REC. Olá. Vamos? Vamos fazer o seguinte, vou colocar um fonezinho aqui, 10 segundinhos. Tá bom, então. Mas enfim, vamos ver. Que contratação é essa por 15 jogos? Glauco Pazza, 15 jogos para o TT no Grêmio na Série B. E aí? Lembrando que ele estava lá, né, naquela região conturbada da guerra, Rússia, Ucrânia, e então ele tem essa permissividade para sair de lá e assinar com outro clube, mas a informação é melhor do que a encomenda. Me parece que o Grêmio, inclusive, não ia gastar. É isso, hein? Vamos ver se o REC agora vai conseguir nos ouvir. Tá ouvindo, REC? Opa! Agora parece que vai. Luiz Carlos REC, esse negócio do Grêmio com o TT pode ser até de graça em termos salariais. Me conta melhor essa história. Olha, o Glauco, Matheus e André, o que eu posso fazer é tipo um boletim, assim, ó, mais ou menos o que eu sei da história do TT aí, porque eu peguei, pelo que estava falando o Glauco junto com vocês aí, que é melhor do que a encomenda, porque para qualquer clube que o Pablo venha negociar, repassar o TT para efeitos futuros, que seria a partir de julho, ele vai exigir que ele fique no Grêmio por 3 meses jogando de graça. Seria abril, maio e junho. E em julho ele se transferiria para um outro clube europeu. Tem algumas situações. O Grêmio ganhará também no efeito futuro, porque o Grêmio tem 15% da mais-valia. Por exemplo, ele foi vendido por 12 milhões de euros e o clube vai repassar por 18. O Grêmio ganha 15% em cima de 6 milhões de euros. O que daria mais ou menos 900 mil euros. Um bom dinheiro, né? Se o Grêmio conseguir... Se o Shakhtar conseguir vender por 18, o Grêmio vendeu por 12, o Grêmio ganha na mais-valia. Então, lá na frente, agora ele jogaria no Grêmio em troca de 50 mil camisas. Me falaram 50 mil, pode virar 30 mil. E essas 30 mil camisas, o TT, o empresário Pablo Bueno, que também é o empresário do Ferreirinha, eles repassariam para instituições que precisam do dinheiro, da venda de camisas ou fazer promoções em cima das camisas do Grêmio. Ou seja, TT vem agora, de graça, não ganha salário, ele também não está recebendo salário no Shakhtar Donetsk. Para efeitos futuros, o Grêmio ganha em cima da mais-valia 15% e ainda outros 3% pela formação. O que seria de proveito para o Grêmio? 15 jogos da segunda divisão. Onde jogaria o TT? Bom, onde jogaria o TT? Ferreirinha por um lado, TT por outro, Diego Souza de centroavante e 3 na meia cancha, que eu imagino que o Roger não vai querer mexer muito no Lucas Silva, no Bitelo, que vem jogando bem, e no Vidia Sante. Mas com TT e Ferreirinha jogando uma segunda divisão, o alento
para o Grêmio ganhar bons pontos na arrancada é espetacular. Não parece a vocês também? Bastante. Muito, muito. Agora eu vou confessar, viu, Rec e Schenck, é uma situação inusitada. Eu nunca tinha visto essa questão das camisas, né? Do envolvimento de camisas numa negociação. Bom, o Rec, ele tem 114,17 anos de atividade. Você já tinha visto algo parecido com isso, Rec? Não, mas eu já tinha visto assim, ó, gente de bom coração, gente que sabe de onde vem, para onde vai. O Pablo Bueno, ele sempre orienta os seus comandados, os seus meninos, que tenham uma boa conduta, que tenham uma maneira de viver simples e que sempre que possam retribuir para quem ajudou, que tentem retribuir. Então, para a sociedade, no caso, seriam entidades assistenciais, Instituto do Câncer, ou outras creches, enfim, teria bastante camisa para doar para bastante gente e atribuir de maneira generosa tudo que a sociedade fez por eles quando eles não tinham nada, não tinham nem o que comer. Pois é. E será que o Elkeson também está vindo para o Grêmio, esse atacante de 32 anos que atua na China? Eu não ouvi a questão. No último sábado, o Denis Abraão não negou que o Elkeson esteja também a caminho. Será que o Elkeson é outro que está próximo de reforçar o Grêmio, hein, Rex? Sei. Caiu a ligação. Oi. Oi. Eu não ouvi a questão aí do Matheus. Pode repetir? Vamos repetir então. O Elkeson também estaria perto de ser anunciado, de ser confirmado? Acho que Não. Eu tô ouvindo agora. De vez em quando volta. André, fala aí o tu. Ah, sou eu. Deixa eu te perguntar. Estão indo super bem. O Rec só responde pergunta minha. Deixa eu perguntar para ele. Eu só ouço o Glauco. Elkeson, esse poderia ser mais um reforço para o Grêmio, Rec? Esse sim, esse está voltando da China e ele, inclusive, tem cidadania chinesa e tal. Agora, o problema do Elkeson é que o Botafogo ama o Elkeson e tem um ricaço lá agora que pode incomodar o Grêmio. Mas ele achou muito interessante a proposta do Grêmio e é uma disputa meio que por dinheiro. Eu acho que é quase que um leilão, viu, Glauco? Ah, bom, não sei se o Grêmio vai entrar nessa. Bom, aguardemos os próximos capítulos. Ô, Rec, muitíssimo obrigado, baita informação essa do TT. Bom trabalho para ti. Sempre que quiser, meta o nariz aqui que a gente está disponível. Não, e tu sabe que de nariz é marca registrada. Eu mandei um abraço para ele, já que ele não consegue conversar. Ó, o André tá mandando um abração, não sei se está ouvindo aí. Tá bom? Grande André, um abração. Então tá, enquanto as negociações não se confirmam, a gente pode conferir o gol da vitória do Grêmio, 1-0 para cima do Ipiranga de Erechim. Foi só 1-0, mas o Grêmio já tá com uma mão na taça. Ou estou exagerando, seu Glauco? Eu não levo em conta apenas o que aconteceu em Erechim, eu levo em conta o que aconteceu no campeonato. E indica isso tudo que o Ipiranga vai ter enormes dificuldades fora de casa, porque o Ipiranga não venceu, né? Não ganhou de ninguém. Não ganhou fora de casa. Então eu acho que o Grêmio está, sim, muito perto do título. Tá na dúvida? O que o Grêmio precisa? O que o Ipiranga precisa? Põe na tela as projeções aí para a partida de volta semana que vem não, né? Neste final de semana, sábado, 4h30 na Arena. Para o Grêmio Serpenta, basta vencer ou empatar. Para o Ipiranga ser campeão inédito, basta vencer por 2 gols de diferença. Para dar pênaltis, aí o vitória do Ipiranga por 1 gol de diferença. No sábado ainda, o Denis Abraão falou de reforços, né, seu Glauco? Falou que vem 3 reforços antes da Série B. Confere só. Nós estamos trabalhando muito e vamos continuar trabalhando até a nossa estreia na Copa Brasil, na Série B do Campeonato Brasileiro. Não está pronto, está longe, está pronto, nós temos que trabalhar muito, nós temos que estudar muito o nosso plantel, nós temos que ver as nossas deficiências, mas antes de começar o Campeonato Brasileiro, com certeza, novos jogadores chegarão à nossa arena, sem dúvida alguma. No mínimo, 3, eu diria. Eu já ouvi esse papo antes do Denis Abraão e até agora não vi reforço. E aí, Glauco, dá para levar fé, não? Eu acho o seguinte, ó, tem que ter um grupo, a Série B, ela é bem diferente do futebol da Série A, tá? Isso tá aqui, ó, eu cobri o Inter na Série B, eu lembro muito bem.
E eu disse aqui, tem que ter grupo e tem que ter alguns jogadores que fazem a diferença. Já tem o Ferreira, que na minha opinião pode fazer, e agora essa notícia do TT, sensacional. Mas tem que ter grupo. Por isso, tem que buscar reforço, sim. Não é novela, mas o Grêmio também tem que ter elenco, né, Glauco? É, claro. Tem que ter aqueles que fazem ali parte, né? Tipo o Schenck, né? Tá ali pelo número, né, também. É totalmente gratuito às vezes, né? Põe na tela as imagens do treino do Internacional, porque enquanto isso, o Internacional está fazendo só isso mesmo, né, Glauco? Só treinando. E haja especulação, Glauco, Paz, negócios. Só uma informação da manhã, tá? O David vai ficar fora 20 dias. O atacante teve uma lesão muscular, vai perder as estreias do Inter tanto na Sul-Americana quanto no Brasileirão. E enquanto isso, a gente tá vendo na frase ali, ó. O Alan Patrick mais perto, sim, parece que essa negociação está esquentando. Tem o Dourado tá indo embora do Inter, falta saber para onde. O Edenilson também tá numa listinha ali de aguardando propostas. O Cuesta teve um papo dele no São Paulo, mas o São Paulo já rechaçou, disse que não quer. Bosquilha, falaram dele lá no Fortaleza, mas o Fortaleza também tá com pouca grana para investir. Então, negócios e mais negócios pro Internacional, que começa semana que vem na Sul-Americana. Inclusive, põe na tela aí, porque o primeiro jogo do Inter na Sul-Americana é quarta que vem, da semana que vem ainda. Tem bastante tempo pro Inter treinar. Ali, ó, dia 6/4 contra o 9 de outubro no Equador, senhor Glauco. Mas tem que definir rápido contratações e até o coordenador técnico. Afinal de contas, hein, o Autori vai vir ou não vai vir? Parece por enquanto que esfriou, não tá certo, hein? Esfriou o negócio, hein? Esfriou. Então tá. Fechou o tempo, então? Fechou? Amanhã a gente fala mais sobre a dupla, tá bem? Agora 1h09, às 19h20, segunda edição. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela companhia, até lá. Tchau, Matheus. Tchau, Glauco. Tchau.